quase indo embora, mas tirar tudo. A verdade é que esse texto me faz refletir algumas coisas. Existia um homem com um problema. Fala, um homem tinha um problema. 37 anos. Só que ele está numa espera, sim ou não? Sim, ele está numa espera. E eu quero falar duas coisas, eu termino. A primeira é que a gente não sabe quando Jesus vai vir. A promessa é, ele vai vir. Ou não tem ninguém para dar um glória aqui comigo? A promessa é, Jesus vai vir. Sim ou não? Sim. Você tem uma promessa. A irmã falou isso aqui. Só que quando a gente recebe uma promessa, deixa eu te dizer, a gente, glória, tô sentindo, tô animado, tô saindo do culto voando na casa do Espírito, é hoje, aí passa um dia, passa 2 dias, passa uma semana, um mês, meu Deus, cadê a promessa? Olha lá, te olhando. Ele falou que ia te abençoar, que ia cumprir, mas ele não falou a data para você. Ele não falou o dia. Só que nós, quando nós estamos numa situação, nós queremos que tudo seja resolvido rápido. Só que Deus, Ele usa o próprio problema para trabalhar em nós. Você está aí, você chegou aqui, a Juliana Leandro chegou aqui, a irmã chegou, ela chegou por causa de um problema, por causa de uma dificuldade. Quase na totalidade da igreja, hoje tem menos gente, mas domingo estava bastante gente, ainda faltou. A gente nota que todo mundo trilha o mesmo caminho, ou seja, os problemas podem ser diferentes na questão financeira, na questão familiar, na questão, mas todos chegaram aqui com as mesmas dificuldades, procurando uma solução. Agora a questão é, eu preciso ter a certeza que Jesus vai vir, e quando Ele vier, as coisas vão ser resolvidas. Quando Ele vier, tudo vai o quê? Melhorar. Aí eu te faço uma pergunta, pastor, beleza, então eu entendi que eu tenho que esperar, sim ou não? Agora, como eu me mantenho de pé enquanto Jesus não chega? Essa é a dificuldade. Porque nós estamos tão preocupados em sair do problema que a gente não se resguarda, que a gente não busca para se manter até chegar o dia. Aí você fica tão ansioso. E esse dia eu estava fazendo um estudo que a gente passa por 3 estágios: depressão, que é uma doença do passado; estresse, que é uma doença do presente; e ansiedade, que é uma doença do futuro. Agora, então a gente acaba caindo nessas armadilhas porque a gente quer para hoje, e quando o que a gente quer hoje não acontece, a gente quer na armadilha da depressão, ou então a gente quer na armadilha do estresse, senão a gente quer na armadilha da ansiedade. Aí Deus fala para a gente precisa viver tranquilo. Ela leu Mateus 6, é exatamente isso. Fica tranquilo, eu não sei a data, mas Ele vai chegar. Mas enquanto Ele não chega, cuida de você. E aí eu tenho uma outra coisa para falar, que eu já vou ser muito rápido mesmo, já estou terminando. Fala assim, eu preciso, antes de cuidar de algumas pessoas, cuidar mais de mim. A gente fica preocupado com todo mundo, mas não se preocupa contigo. 1 Timóteo 4,16: tenha cuidado de ti mesmo, para quando você estiver bem, então você cuide dos outros, para que possa salvar tanto a ti como os que te ouvem. Só que a gente está tão ansioso, nós estamos tão estressados, e está arriscado, irmão, Jesus chegar com a bênção e a gente não perceber, porque Ele não percebeu quando Jesus chegou. Ele estava tão preocupado de um anjo descer e alguém ajudar ele para agitar. Fala assim,
Do meu jeito, fala, do meu jeito, às vezes não vai. Eu posso me esforçar o quanto for. E fala, e nem ninguém vai me ajudar. Porque se você ler um pouco antes, tinha um tanque de Betesda. E aí descia um anjo de uma vez por ano. E aquele que chegava primeiro era curado. E ele foi reclamar com Jesus. Jesus está falando, o que queres que eu te faça? Ele está reclamando. Eu vim para te dar vitória. Ele está reclamando. Quem é assim, irmão? Jesus está falando, quero falar contigo, quero te dar vitória. Você está reclamando, porque minha mãe. Calma aí, deixa eu estou falando, não, quero falar contigo, quero te dar algo aqui. Senhor, não aguento mais. Não, rapaz, esquece isso. Não, porque ninguém me ajuda. Deus, não dá para conversar contigo. Aleluia. 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 Teus problemas Deus já sabe. Antes de pedir, de orar, Deus já sabe, está lá em Mateus. Então, o que eu tenho aprendido como pastor? Ouvir mais. Eu subo um monte, não falo quase nada mais. O que eu quero? O que eu tenho que fazer? Para onde que eu tenho que ir? O que eu tenho que falar? Como eu tenho que me importar? Ouvir. Porque quando Moisés subiu o monte e desceu com as tábuas da lei, ele não subiu para pedir, ele pediu para ouvir. Ele subiu para ouvir. E a gente às vezes pega por isso. Senhor, eu tenho que desabafar. Deus já sabe os teus problemas. Esse é o primeiro ponto. Enquanto Jesus não chega, a gente precisa cuidar da gente. Amém? Amém? Amém. Agora, segundo ponto. Decida a se mover na direção de Deus. Você vai entender o que eu estou falando. Porque ele estava há 37 anos parado lá. Você não vai ver ninguém no texto falando que esse homem. Ou seja, enquanto você está parado, está prostrado, ninguém fala nada, parece que está tudo bem, ninguém te ajuda. Quando você toma uma posição, Jesus cura ele, fala, toma a tua cama e anda. Apareceu um montão de gente para criticar, para falar. Apareceu mãe, apareceu pai, apareceu papagaio. O diabo brotou aqui. Apareceu todo mundo. Enquanto ele estava lá, não foi um judeu, não foi ninguém falar nada com o cara, meu filho. Ou seja, enquanto a gente está parado, hein, presbítero? Irmã, enquanto a gente está prostrado, ninguém vai te criticar, ninguém vai falar. Agora, fala assim, eu preciso estar pronto para crescer. E para crescer, eu preciso passar pelas críticas, pelas invejas, pelas mais lindas, pelas que estão perto de mim, vão ter inveja, não vão aceitar o que Deus vai fazer na minha vida. Oh, aleluia! Deus está falando para mim, para você, eu vou fazer, mas isso vai incomodar gente dentro da tua casa, isso vai incomodar gente dentro da tua casa, no teu trabalho, na rua, no WhatsApp, no Facebook, vai incomodar. Isso não pode tirar, irmão, você do equilíbrio. Isso não pode me tirar do equilíbrio. Você precisa viver uma vida lá. Por isso Deus está falando nesse período antes de eu fazer um milagre, se prepara, busca, porque eu estou mudando, eu estou trabalhando no vaso para quando chegar a vitória, quando chegar as críticas, você vai falar, não estou nem aí, porque eu estou vivendo o meu milagre, eu estou vivendo a bênção do Senhor. Aleluia, tem alguém comigo aqui para dar glória a Deus. Aleluia. Ninguém critica, irmão, árvore que não dá fruto. Ninguém persegue gente que não tem chamado. Falei, eu tenho um grande chamado. Eu sou promessa do Senhor. Aleluia. Eu termino essa palavra, olha o versículo, depois Jesus encontra ele de novo e fala assim, no 14, Jesus encontra ele no templo novamente, diz assim, eis que agora está o que? São, fala são. Ou são aqui, são. Não peques mais, fala, não peques mais, para que não se suceda alguma coisa pior. Esse texto, quando eu leio isso, me dá a entender que ele não era deficiente de nascença.
Ele falou, não peques mais, para que não se suceda coisa pior. Quem é um pouco inteligente vai entender o quê? Que o que você está passando é pecado de alguém. Ou é dos teus pais, é de alguém, filho. Se não for teu, é de alguém. Só que tem uma chave aqui. Pergunta, qual, pastor? Aí que tem um problema que a gente não entende. Por que da demora? Quando a gente peca contra o Senhor, repetidamente, fala assim, Deus lança uma sentença. Fala, Deus lança uma sentença. Eu não tenho tempo para te falar isso. Vou te dar só um exemplo. Você pega Juízes 6. Você vai ver um homem chamado valoroso, Gideão, quem já ouviu? Desce o anjo, ó. Homem valoroso, ele estava fazendo o quê? Malhando trigo no lagar. E no começo do texto vai dizer que Israel estava sendo oprimido pelos medianitas 7 anos. Fala, 7 anos. Por quê? Pergunta, por quê, pastor? Porque eles tinham pecado contra Deus. Ué, mas ele não era valoroso? Sim ou não? Mas ele não estava sendo oprimido? Mas ele era o quê? Valoroso. Mas ele estava sendo o quê? Oprimido. Ué, mas se não foi Gideão que pecou? Meu irmão, está tudo no mesmo barco. E aí, Deus está falando aqui para mim e para você algo interessante. Às vezes, os 37 anos foi a sentença de Deus de um pecado. E Deus nem havia antes, nem um minuto antes. Ah, estou na igreja agora. Mas se a gente está em sentença de Deus, de algo que a gente fez no mundo há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, um dia vai acabar. Mas tem que passar. É igual alguém que está no presídio, está preso. Ele roubou, o juiz determinou 10 anos. Ele pode aceitar Jesus lá dentro? Sim ou não? Ele pode nunca mais errar? Sim ou não? Mas ele vai ter que cumprir 10 anos? Sim. Então a gente já está vivendo algo. E esses 37 anos é de algo que ele fez contra o Senhor. Mas fala assim, todo pecado será perdoado. E toda sentença tem seu fim. E quando chega o fim, aí Jesus vem. Aí joga tudo no vale do esquecimento. Então a gente está livre para viver a promessa de Deus. Talvez essa mensagem, eu termine aqui, é uma resposta para alguém. Porque eu estou passando isso? Porque eu estou passando aquilo? Ah, porque, filho, nós já erramos muito. Mas está faltando muito pouquinho. Fala, muito pouquinho. Com fé, muito pouquinho. Fala o teu irmão. Para Jesus chegar e resolver essa bagunça. Tem alguém aqui para aprender essa palavra? Enquanto é isso, fala, enquanto é isso, eu vou cuidar de mim. Eu vou preparar o meu espírito para as oposições, para o irrelevante, para as calúnias, para as perseguições. Ei, meu Deus, porque eu preciso estar firme, eu preciso viver. Fala, quando chegar a promessa, fala com fé, porque quando chegar a promessa, eu não quero nem saber de fofoca, estou nem aí por disse-me-disse. Eu quero é viver o melhor de Deus. Aplaudo bem forte ao Senhor, fica de pé comigo, aleluia, glória ao Senhor.